Na hora das notícias do Santa Cruz, tricolor do Arruda, vem a ser destaque agora. Santa busca movimentar time antes da estreia, mas tá faltando adversário. Miguel, boa noite. Oi, Nailson, um abraço para você. Sextou, hein? O Santa buscou, tentou, mas não conseguiu o adversário para este fim de semana para realizar mais um outro amistoso. Nem tampouco um adversário que pudesse realizar um jogo-treino. Então, o Santa busca uma movimentação nos próximos dias, porém não tem ainda o adversário. Deve ficar mesmo um trabalho interno entre jogadores profissionais, categorias de base. O Santa não oficializou essa questão, mas o fato é que o interesse do técnico Marcelo Cabo era justamente rodar o time mais uma vez, né? Colocar o time em campo mais uma vez, numa cara de jogo, cara de time, para ver a formação em campo. Ele que declarou aqui na Transamérica ao longo dessa semana, principalmente no hashtag da bola onde participou, que gosta do esquema 4-5-1, né? E aí nesse esquema 4-5-1 funcionaria perfeitamente para o Thiago Galhardo ficar lá na frente, né? O negócio é a bola chegar até ele. O Santa não vai poder fazer essa movimentação com o time oficial, né? O time que eu digo, um adversário oficial, um clube, mas se não conseguir um selecionado, vai realmente buscar sub-20, as categorias de base para movimentar seus atletas, mas de forma interna. Amanhã, por exemplo, o Santa já divulgou a programação. Vai treinar à tarde, a partir das 3 horas da tarde, sem janela para a imprensa. Pois é, e essa questão dos jogadores que estavam no DM que podem ficar à disposição? Então, Maílson, lembram que o Totti, ele estava lesionado, né? Problema no joelho. Totti já está na transição. Já foi liberado do departamento médico, já está na transição. Outro que também sofreu um problema foi o jogador Matheus Melo, que estava com a pubalgia. E aí, antes foi a lesão abdominal, que inclusive virou polêmica. Ele teve que, Santa postou nas redes sociais o exame de ressonância magnética que foi feito num hospital particular aqui da capital pernambucana, postou esse exame comprovando que o jogador tinha uma lesão no abdômen, né, na região abdominal, recuperou-se dessa lesão abdominal, mas aí quando estava voltando ao departamento de futebol, foi acometido por uma pubalgia. E aí sim foi o segundo problema do Matheus Melo. Dessa pubalgia, ele já está se recuperando e voltando a ficar à disposição daqui a pouquinho, porque vai para a transição também o Matheus Melo. Israel, que é lateral direito, é volante, já atuou como ponta. Israel sentiu um desconforto muscular no músculo posterior da coxa e foi para o departamento médico. Já deve estar sendo liberado também para a transição e ficar à disposição nos próximos dias para o técnico Marcelo Cabo. E o outro Israel, que é aquele atacante que veio do futebol da Itália, da 4ª divisão, 5ª divisão do futebol italiano, o Israel, que é brasileiro, tá, mas jogava lá na Itália, ele chegou, há 7 dias sofreu uma lesão, um desconforto, melhor dizendo, mas também já está voltando a ficar à disposição do Marcelo Cabo para ser observado. Este Israel, ele nem foi anunciado ainda como reforço, até porque ele veio numa espécie de intercâmbio, mas veio fazer uma espécie de teste aqui também no Arruda, viu, Maílson? Tá legal, Miguel. Vamos adiantar falar do terceiro tópico, que o Santa vive tarde de reuniões para anunciar mais saídas do Arruda, mas só deve anunciar na semana que vem, Miguel? Isso. Santa, eu tenho informação ligadas a fontes do Santa Cruz, que dão conta que hoje à tarde tivemos reunião no José do Rego Maciel para acertar a saída de atletas. Mas o Santa não vai oficializar hoje essas saídas. Não foi divulgada a quantidade, né, não me foi passada a quantidade, mas hoje tivemos jogadores que estavam acertando a saída do clube e o Santa deve anunciar somente nos próximos dias ou neste fim de semana, já que amanhã
tem treinamento. Então vamos ficar o tempo todo aqui ligado no BID de plantão para saber se realmente haverá mais dispensas. O fato é, deve haver realmente saídas, né? Porque o Santa precisa enxugar esse elenco. O técnico Marcelo Cabo quer trabalhar com elenco enxuto, já disse que 27 a 30 jogadores. O Santa tem mais que isso. E tem jogadores que não estão sendo utilizados, Maílson. Meu querido Diego Eduardo, Santa Cruz, como trouxe bem aí o nosso Carlos Miguel, tem jogadores que estavam no departamento médico começando a ficar à disposição, buscou um adversário, mas não conseguiu, segue sua preparação normalmente, tem atletas para saírem, a gente chega só a um denominador comum. Se a Série D começasse nesse final de semana, seria muito ruim para o Santa Cruz, viu, Diegão? Seria muito complicado. Não é à toa que o pessoal comemorou, né, quando a Série D foi adiada, porque é um tempo a mais que o time vai ter para trabalhar. E o próprio Marcelo Cabo vai poder ter o conhecimento, o estudo melhor, para ver qual é a equipe ideal, né? Tem a parte também técnica, a parte física. O departamento médico também pode ser esvaziado, né? Como bem falou o Miguel agora, alguns jogadores seguem nesse tratamento. Matheus Melo, o Israel Júnior, que mal chegou, já se machucou, mas deve ficar apto para a competição. Então tem que ter muito cuidado com relação a você moldar a equipe, porque o Marcelo Cabo deixou bem claro, eu gosto de trabalhar com grupos enxutos. Para você enxugar o time, para você enxugar o elenco, você tem que qualificá-lo, você tem que trazer jogadores com um gabarito um pouco maior para poder encarar uma Série D. Até o momento, os investidores, né, a Cobra Coral Investimentos estão fazendo essa parte, mas se quer um grupo mais enxuto, tudo bem. Alguns jogadores devem estar conversando para deixar o Santa nos próximos dias, mas tem que trazer reposição à altura, tem que trazer peça de qualidade, para que assim, na Série D, nessa estreia contra o 13, eu vejo que vai ser um jogo muito difícil, porque o 13 não foi muito longe do estadual e vai dar toda a carga nesse ano, porque ano que vem não tem Série D. Então tem que começar assim a ter essa atenção redobrada, qualificar melhor o elenco, recuperar esses jogadores que seguem no DM. Lucas Bessa vai falar desse período sem jogo, né? E a expectativa, logicamente, da estreia. O jogador gosta de ficar esse tempo todo parado, sem jogo? Já lhe falo. Valeu, Carlos Miguel. Tá aí, portanto, as principais informações do Santa Cruz. O volante Lucas Bessa fala agora aqui no Bola na Rede sobre a questão do Santa ter o hiato sem jogos oficiais até a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Não interfere, assim, é claro que depois do jogo, depois do resultado, muitas pessoas podem falar que se valeu a pena ou não, né, ter esse tempo aí de sem jogos, né, mais ou menos uns 15 dias. Eu não gosto de ficar tanto tempo sem jogar, mas não acho que não vai interferir em nada. A gente vai chegar bem, como você falou, com os jogadores bem recuperados, 100% fisicamente, e foi bom até para a gente treinar um pouco mais.